10º fator positivo de êxito: a coragem. O homem que busca o êxito tem, naturalmente, que desenvolver certas qualidades especiais. Firmeza de propósitos. Eis uma dessas qualidades, capaz de levar ao sucesso. Uma pessoa de propósitos firmes leva a um bom termo qualquer tarefa, dando-lhe a estabilidade. Ele se concentra e confia na obra empreendida, combatendo a inconstância, a instabilidade, o medo. O indivíduo assim preparado é dinâmico, lutador destemido. Sabe que desenvolvendo suas forças estará comunicando mais resistência à sua personalidade. Possui ainda em alto grau a combatividade, a qualidade que dá ao indivíduo a capacidade de resistência, a coragem, a determinação de romper as barreiras que impedem a conquista do que ambiciona. O mundo admira os bravos e odeia os covardes. Assim, é preciso ao homem ter-se de pé e olhar o mundo de frente, com determinação de vencer os obstáculos, de quebrar resistências, ir as barreiras, impelir para a frente. Quem não possui tais qualidades é vencido e fracassa. O fracasso é uma pessoa desalentada, que falha no propósito de continuar lutando. Já disse alguém muito acertadamente. Nessa situação, a pessoa tem dificuldade em ajustar-se a seu ambiente e, muito particularmente, aos seus semelhantes. No princípio, ele compreende e reconhece que está desajustado, fazendo mesmo tentativas para encontrar a solução dos seus problemas. Não o conseguindo, sobrevém a ansiedade. A seguir, apavora-se e gasta suas últimas reservas de energia. É quando então se torna um resignado ou um revoltado com a vida. Começa assim a depender de qualquer um que lhe ofereça ajuda, tome por ele decisões e lhe ofereça segurança. Perdeu a coragem de lutar. O homem de luta é positivo, sustenta um ânimo forte permanentemente e irradia esperança, alegria e bom humor. Luta tenazmente contra o desânimo. É vivo, alegre e faz tudo em torno de si sentir o mesmo. Mantém a todo custo o equilíbrio e a calma. É o senhor de si mesmo. Realmente, o indivíduo que procura o êxito na vida tem que agir e viver corajosamente. Tem que aprender a dominar seu temperamento, suas emoções, suas paixões. Um homem desse calibre está à vontade em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não tem acanhamento ou timidez. Em toda parte sente-se como em casa. Faz com que todos o apreciem e estime. Está sempre pronto para um pequeno favor, uma pequena delicadeza, uma palavra amável. É senhor do que o cerca. Nunca permite que coisa alguma o perturbe ou afete contrariamente. É o senhor. Igualmente, nunca permite que pensamentos negativos ou sugestões inimigas penetrem em seu espírito. Está acima de tudo isto. É um ser livre, forte e positivo. É fato comprovado que a atitude que uma pessoa adota com referência às coisas e o mundo depende da sua maneira de ver as coisas e da sua coragem pessoal. De nada lhe servirá conhecer métodos ou sistemas para conseguir melhorar a vida e as suas disposições se estas não se modificarem. Sua capacidade de luta seguirá em linhas paralelas com as modificações que resolver adotar no seu modo de agir e de pensar. Se não luta por corrigir-se, se não tem a coragem bastante para lutar contra suas deficiências, por muito que tenha estudado, seguirá sempre as tendências de debilidade e fracasso, que,
caracterizam os indivíduos que pensam que tudo se deve modificar, com exceção deles mesmos. O rosto de uma pessoa que precisa vencer deve estampar sempre um sorriso de otimismo, de confiança, de capacidade e de coragem. Os lábios nunca devem descair nas extremidades, os músculos mantidos em estado de calma confiante, o espírito tranquilo, sereno, animado de propósito, dignos e nobres para com os demais. Os olhos devem refletir uma firme determinação de propósitos. Essa atitude exterior deve ser mantida a qualquer custo, pois tudo o que pensa é ou sente, o que se esconde em seu coração, o que pensa, o que procura esconder em sua alma. Tudo se reflete em sua face. A sinceridade, a lealdade, a coragem, a capacidade de luta, a generosidade, tudo se reflete no semblante. De nada valem esforços para se esconder estados de alma. Para que o indivíduo possa sentir a realidade da sua força, deve entregar-se a empreendimentos que exijam um pouco mais de coragem, habilidade, energia e decisão. Deve aplicar-se a realizar coisas um pouco mais difíceis e experimentar a alegria de chegar mais além das metas comuns que as circunstâncias lhe deparem. Muitas vezes ele se encontrará em caminhos sem saída. Outras vezes sentirá a pressão do medo. Frequentemente lhe chegarão vozes desalentadoras. Se mantiver vivo seu espírito de luta, a sua coragem, a sua determinação de chegar ao fim proposto, tudo se desvanecerá e o triunfo será certo. A maior parte das pessoas vive mediocremente, contentando-se com migalhas eventualmente, pequenas satisfações. Acabam perdendo a esperança de dias melhores e, o que é pior, perdendo a esperança. Consideram a vida como algo onde se perde mais do que se ganha. Acham que saúde é exceção, a doença coisa normal. Desejam a segurança, mas não lutam para conquistá-las. Nunca aspiram muita coisa e assim, naturalmente, sempre recebem menos do que sonharam. São os fracassados da vida. Não compreende que o potencial de que dispõe está tão acima das suas realizações e que por isso deveriam sentir-se mesmo envergonhados por viverem tão mediocremente. É necessário ao homem compreender que o seu destino está em suas mãos e que é indiferente se foi ele ou não o responsável pelas suas derrotas no passado. Assim, necessita tomar a firme resolução de, a partir daquele momento, dirigir suas atitudes, suas ações, seu potencial de energias para uma vida melhor. Isso de maneira obstinada, contínua, firme e corajosa. Quando tomamos conhecimento da fortuna ou da fama de alguém, a primeira coisa que nos acode à mente é de que fulano tem muita sorte. No entanto, ao espiarmos a retaguarda desse êxito, constatamos que houve determinação, método, tenacidade, espírito de luta, uma ação contínua em busca do objetivo e muita coragem. Acreditamos, caro leitor, que até bem pouco tempo você esteve ajustado a um nível de vida muito mais baixo do que sempre aspirou. Você tinha companhias por toda parte, pois quase todas as pessoas ao seu redor estão acomodadas a uma sorte igual. Todavia, o fato dessas pessoas sentirem ocasionalmente um lampejo de esperança deve fazê-las compreender que a vida é e pode ser mais do que um vale de lágrimas. Agora você tem capacidade para compreender, pois modificou sua vida. Repare que estamos lhe dando um voto de confiança. Estamos acreditando que você se modificou e está a caminho do êxito. Agora, você, com seu vibrante entusiasmo, pode inspirar aos outros e animá-los com a evidência de sua capacidade. Explique às outras pessoas que, se elas saturarem a vida com pensamentos de ação e grandes objetivos, não terão tempo para serem infelizes.
Consiste-os a formarem o hábito de usar as horas vagas de cada dia para a formação de hábitos relacionados com o desenvolvimento geral, físico, intelectual ou social. Em pouco tempo, tais pessoas terão formado uma série de hábitos tão bem engrenados que se refletirão na personalidade. Em consequência, terão uma vida mais produtiva, mais feliz e mais completa, graças a você. Você busca o êxito e assim, provavelmente, tem os dias muito ocupados. No entanto, se der um balanço em suas horas de lazer durante a semana que passou, talvez fique admirado com o que efetivamente fez dessas horas. Foram aproveitadas realmente? Quem sabe se não tentou distanciar-se o mais possível da espécie de tarefa cotidiana, acreditando que só o trabalho sem distração embrutece. Mas repare naqueles que conseguiram o êxito. Procure saber se eles não centralizaram o tempo de folga no aperfeiçoamento de suas qualidades. Indague se não queimaram as pestanas até altas horas da noite no estudo ou tem usado o tempo livre no aperfeiçoamento individual com o objetivo de dominar novos campos de ação, fazer boas relações, melhorar a saúde, adquirir novos interesses. Você deseja o êxito, tem que pagar o preço, e isso exige coragem. Qualquer que seja a sua profissão, necessita aperfeiçoamentos. Se você é escritor, durante as horas de folga, tentará aperfeiçoar-se. Se é maquinista, procura durante os serões aperfeiçoar um modelo de máquinas. Ao fazê-lo, adquire mais e maior competência e perícia. Se você é químico, deve ter em casa um pequeno laboratório, onde nas horas vagas faz experiências e novas utilidades para o seu serviço. Se é contador, aperfeiçoa os seus conhecimentos com relação à contabilidade. Se é vendedor, procura toda sorte de atividades sociais e esportivas que lhe proporcione o ensejo de novos contatos, os que lhe facilitarão o trabalho. Compreendemos, assim, que a mediocridade e o sucesso dependem muito de forma como o indivíduo emprega suas horas vagas. Há uma deficiência que geralmente impede também ao homem chegar ao ponto que deseja, a negligência. Se uma pessoa possui muitas posses, muito dinheiro, há, entretanto, uma coisa que ela não possui mais do que você: as 24 horas do dia. Usando-as sabiamente, elas poderiam contribuir de forma substancial para o seu sucesso, seu êxito. Cometemos muitos erros diariamente e mesmo a toda hora. Sabemos que é fácil apelarmos para a nossa reserva colossal de energias interiores, sempre à disposição. No entanto, contentamo-nos com uma situação totalmente inadequada. Protegemo-nos com uma falsa dignidade, pouco conhecimento ou conhecimentos apenas superficiais, orgulho, bravata, tentativa de fuga, esperanças vãs e outras meias medidas. Assim, procedendo, o fracasso é certo. O uso das horas vagas você pode determinar a nossa felicidade e o nosso sucesso na vida. A aplicação das nossas energias interiores igualmente nos impulsionarão para a ação produtiva. A libertação dessa energia interior e o consequente estímulo para a luta pode ser alcançado através de determinados comportamentos. O primeiro consiste em conquistarmos o reconhecimento dos demais. Tal reconhecimento não pode ser imposto, mas conquistado. Precisamos dar antes de receber, auxiliando os demais, qualificando-nos para altas responsabilidades, trabalhando pelos ideais de uma grande organização, dando sempre uma palavra de estímulo e manifestando nosso respeito pelas outras pessoas, aceitando o ponto de vista do grupo a que pertencemos. Agindo dessa maneira, sem criar no pensamento a ideia de estarmos comprando o reconhecimento dos demais, receberemos o estímulo do reconhecimento.
O segundo ponto para a libertação da energia consiste em procurarmos novos interesses, sair das trilhas estreitas. De modo geral, as pessoas fazem todos os dias as mesmas coisas, andam pelos mesmos lugares, falam com as mesmas pessoas, dia após dia. Assim, as atividades tornam-se rotineiras, aborrecidas, monótonas. Em consequência, julgamo-nos cansados. É preciso, portanto, mudar as coisas nesse sentido. O terceiro ponto consiste em sentir-se a necessidade de satisfazer os desejos. Tais desejos devem ser bem claros, específicos. Assim, eles impelirão a abertura das comportas da energia represada. Você, prezado leitor, está no caminho certo, abriu as comportas, tem um objetivo determinado, deseja o êxito e o alcançará sem qualquer dúvida. O quarto ponto é o que se refere ao comportamento e às reações emocionais. Maturidade, eis a questão. Paciência, persistência, comedimento, decisão, tolerância, capacidade para perdoar e coragem. Através dessas asserções acima enunciadas e devidamente praticadas, o leitor pode facilmente libertar a energia que existe latente em seu ser. Cada sucesso tornará mais fácil uma nova vitória. Cada dia produzimos grande quantidade de energia para mantermos nosso corpo na temperatura adequada. Se usarmos os preceitos acima, nos sentiremos, na maior parte do tempo, repletos de vitalidade, sem sombra de cansaço. E agora, uma pergunta especialmente para você: qual seria o efeito sobre a sua vida se você utilizasse continuamente 10% a mais da energia que despende atualmente? A resposta fica a seu cargo, prezado leitor. Você procura o êxito, portanto, precisa aproveitar todas as suas energias, física, mental e emocional. Todos os seus poderes e sua capacidade de realização estão concentrados no aperfeiçoamento dessas energias. Para a energia física, naturalmente, necessita alimentação adequada, saúde e repouso. Para a aplicação da energia mental, necessita pensamento firme. Para a libertação da energia emocional, você terá que desenvolver interesses, satisfazer legítimos desejos e manter o pensamento positivo. Para manter a sua energia física em primeiro lugar, você deve evitar a fadiga, que é o resultado do uso contínuo dos músculos e de emoções negativas. Assim como a dor, a fadiga é um dos processos da natureza para avisar-nos de que é preciso parar, dar uma folga, dar descanso ao músculo fatigado. Se persistirmos, sobrevém o perigo do esgotamento, da exaustão física e mental ou emocional. Ao contrário, se você passa a semana inteira sentado no seu escritório e aos sábados e domingos se dedica por longo tempo ao exercício exaustivo, isso pode prejudicá-lo. Seria mais prático um exercício moderado. Também uma dieta muito rigorosa pode produzir fadiga. O excesso de tóxicos, idem, álcool, café, fumo e etc. Qualquer emoção negativa mantida por longo tempo pode enfraquecer as reservas de energia física e dar-lhes a sensação de fadiga. Uma pessoa apreensiva, cheia de ódio, pessoa que cultiva a dor e os ressentimentos, igualmente se desvitaliza, perdendo energia preciosa. As emoções podem manter tensos os músculos, paralisando a renovação da energia. É fácil observar as pessoas quando estão sob tensão íntima. Balançam as pernas quando sentadas, pigarreiam constantemente, ajeitam com inquietação as roupas, mordiscam um lápis, estalam as juntas dos dedos e etc. Tais cacoetes são válvulas de escape, ao mesmo tempo que constituem clara evidência de excitação íntima.
O que se deve fazer nesses casos é adotar o relaxamento total dos músculos, relaxar tudo. Enquanto os músculos estão relaxados, um novo vigor estará se formando. Assim, leitor, quando estiver sob alguma tensão, procure conscientemente relaxar os seus músculos. Quando estiver sem sono, relaxe os músculos. Quando estiver sem apetite, sem energia, sem aspirações, quando sentir que não está em forma, relaxe os músculos. Hábitos corretos quanto ao sono contribuem para a restauração da energia muscular, permitindo a pessoa dispor de mais tempo para o seu maior aperfeiçoamento. Quando a pessoa fica excitada, tanto por preocupações como por motivos felizes, as emoções podem impedi-lo de dormir. Essa a razão por que, de modo geral, com raras exceções, as pessoas idosas constantemente estão dormitando. É pela monotonia em que se encontram suas vidas. Continue lutando para manter o estado positivo da sua mente. Desenvolva maiores interesses. Lute para satisfazer seus desejos e desenvolva a sua maturidade emocional. Dessa forma, sua energia física estará sempre em forma. E agora que você está informado como manter no ponto a sua energia física, vamos aos métodos certos para se produzir maior energia mental. Em primeiro lugar, você terá que adquirir mais facilidade na exposição das coisas, ou seja, facilidade da palavra. Isto se consegue acrescentando-se o máximo de palavras novas ao seu vocabulário e exercitando-se no uso delas. O segundo método consiste em desenvolver o raciocínio, meditando sobre os seus problemas e refreando-se para não agir impulsivamente. O terceiro tem como base um alargamento dos seus conhecimentos em áreas que provavelmente o beneficiarão. Assim, de posse de um vocabulário mais vasto, você conseguirá dominar os termos técnicos do seu setor de trabalho. Com o raciocínio, aprende o processo. Lendo bastante, você certamente conseguirá dispor de uma memória excepcional. Todas as pessoas capazes de compreender grandes números de vocábulos sempre se destacam nos testes de inteligência, habilitação. Em consequência, conseguem cargos elevados. No trabalho, a observação cuidadosa, unida ao raciocínio perfeito, ajuda enormemente. Não seria de grande utilidade um aumento do vocabulário e a organização dos conhecimentos se a pessoa não consegue lembrar depois o que teria que fazer. Assim, em primeiro lugar, para conseguir a memória fácil, deve selecionar o que pretende lembrar. Em seguida, concentrar-se sobre os atributos, aparência, ambiente, circunstâncias. E em seguida, associar as coisas conhecidas, diferenças similares. Por último, repetir a coisa pelo pensamento, pela palavra, pela escrita, pelo uso e etc. Recapitulando, encontramos que a fonte do poder consiste na força combinada da energia física, da energia mental e da energia emocional. Alimentação adequada, saúde e repouso são os requisitos exigidos para a energia física. Para a energia mental, necessitamos do pensamento reto. Para a libertação da energia emocional, sabemos que a pessoa necessita, em primeiro lugar, desenvolver interesses que a façam feliz. Em segundo, satisfazer legítimos desejos. Em terceiro, manter o pensamento positivo. Com respeito ao primeiro ponto, é lógico que quando alcançamos as coisas que ambicionamos, sentimos satisfação e felicidade. Da mesma maneira, quando fazemos coisas que nos agradam ou não somos forçados a fazer, sentimos uma espécie de satisfação passiva. Com a satisfação cresce o interesse que pode ser referente a pessoas, objetos e assuntos. Eles despertam nossas emoções. A lembrança de qualquer episódio feliz em nossa vida nos faz felizes. A esperança de futuros acontecimentos faz com que desenvolvamos novos interesses. O que às vezes retém o homem para trás é a falta de interesse num determinado assunto.
Essa falta de interesse pode ser facilmente renovada se a pessoa mantém frequentes contatos com situações que lhe produzam algum grau de satisfação. Um objetivo na vida afeta profundamente nosso pensamento e nossas ações e exerce efeito poderoso sobre a nossa felicidade ou nosso sucesso. Temos necessidades que necessitam ser satisfeitas, físicas, de água, alimento, sol e atividade. Mentais, de criar, adquirir novos conhecimentos. Emocionais, anseio por dominar, adquirir fama, prestígio, elogio, poder, dinheiro, posição social. Os desejos estão sempre presentes sob a superfície da consciência. Por si mesmos, não dispõem de muita força, mas em se tornando específicos, despertam a ambição, a energia, a audácia e a coragem. Com respeito ainda às emoções, afirmamos que elas, se negativas, destroem. Os efeitos de manter por tempo prolongado emoções negativas podem ser altamente prejudiciais, tanto ao corpo como à mente. É como um veneno lento que destrói o físico, o intelecto e o nível emotivo e espiritual. Em sua maioria, as emoções negativas têm sua origem no ódio, no medo e na culpa. Assim, há absoluta necessidade de criar um melhor estado de espírito, que abrirá as comportas que representam as tensões emocionais. É preciso lutar no sentido de criar-se, então, emoções positivas, através de determinadas atitudes. Amor pelos demais, conhecimento, determinação, jovialidade ou otimismo, fé, confiança, sacrifício, serviço aos outros e coragem. De todas as atitudes acima enumeradas, uma nos merece particular atenção: estimar os outros. Muitas pessoas idosas sentem-se infelizes porque nunca acreditaram que a estima fosse algo que devesse ser cultivado com carinho. Muitos pais que trataram seus filhos sem muito carinho, às vezes mesmo dispensando mais atenção ao gado ou a um animal de raça do que aos filhos, não recebem deles muita afeição quando adultos, porque só receberam a atenção imposta pelo dever, sem carinho espontâneo. Maridos que durante longos anos descuidaram de suas esposas constataram, atemorizados, que elas eram perfeitamente autossuficientes. Esposas que preferiram seus afazeres domésticos, diversões, amigas, à convivência e companheirismo dos seus maridos, descobrem depois que estão famintas de uma palavra de compreensão e encorajamento, de afeição e elogio. Pessoas que nunca executam uma boa ação queixam-se frequentemente de que os outros são egoístas. Outros vivem descobrindo mentiras nas palavras do que com eles convivem. Também existe o outro lado, afortunadamente. Pais que têm dado aos seus filhos compreensão, carinho, amor e companheirismo, colhem depois dedicada atenção. Casais que se esforçam e vivem para fazer a felicidade recíproca encontram compensadora alegria em dar. O que procura sempre ajudar ao próximo acaba descobrindo que foi o maior ajudado, levando uma existência repleta de camaradagem. Os que souberam chorar com os que choraram não chorarão sozinhos, numa hora difícil, bem como os que se alegraram com os que se alegram. Tiveram ao lado faces amigas quando o triunfo lhes chegou iluminando suas vidas. Para que a pessoa possa realizar tudo isso, entretanto, necessita de uma grande dose de coragem. De fato, necessitamos de coragem a todos os instantes. Coragem para admitir que estamos errados e aceitar críticas construtivas. Coragem para abandonar as comodidades e aceitar a vida nova. Coragem para ser bom para com os demais. Coragem para estipar o egoísmo. Coragem para jogar fora a capa de insinceridade que nos encobre. Coragem para resolver adotar novos métodos de vida e desfazer-se de velhos e nocivos hábitos. É então quando afirmamos:
Quando o homem perde dinheiro, perdeu muito. Quando perde um amigo, perdeu mais. Mas quando perde a coragem, perdeu tudo.